Olá, querido, tudo bem? Nós estamos começando hoje mais um estudo sobre 1 João e hoje a gente vai falar um pouco sobre a citação de João sobre anticristos e uma citação também que ele faz sobre o ungido de Cristo, ou seja, aquele que é ungido pelo Espírito Santo, a unção que deste recebeste permanece em vós desde o princípio. É isso que a gente vai estudar hoje no nosso estudo facilitado. O trecho bíblico que a gente está estudando pega ali da carta de 1 João, a partir do capítulo 2, logo depois que ele fala sobre essa questão do amor ao mundo, que a gente tratou no estudo passado. A partir do verso 18, ele faz um rompimento e ele diz que havia no tempo dele aqueles que estavam se manifestando como anticristo e anticristos. Por que ele cita isso? A terminação grega de anticristo, né? Esse termo anti, essa preposição anti no grego significa contra ou no lugar de. Então isso indica que João estava pensando, sim, lógico, que os dias eram difíceis. Se você lê, ele vai dizer que estava chegando uma hora difícil, essa é a tradução ali melhor da última hora. Ele tinha em mente a parousia, né? O advento da vinda do Senhor, quando ele vai estabelecer o seu reino e vai estabelecer a igreja para todo sempre, mas ele também tinha a concepção de citações de Jesus, de que muitos anticristos, muitos falsos profetas e muitas falsas profecias seriam ditas, seriam professadas, né? Seriam ensinadas a respeito de Cristo, mas que isso não poderia enganar a igreja. E é sobre essas profecias que João está escrevendo. Apesar de citar anticristo, o texto não está diretamente se referindo à pessoa do anticristo do Apocalipse, apesar de ter, obviamente, João, a ciência, até dito pelos evangelhos, de que, e até a sua visão posterior, depois no livro da Revelação, de que primeiro vem o domínio do anticristo para depois chegar o fim, a parousia de Cristo. Mas esse advento, a segunda vinda de Jesus, que é o que significa essa questão do parousia. Mas João está falando desse anticristo que influencia a mente e o coração das pessoas, gerando anticristos, que são sinônimos ali de falsos profetas, de falsos mestres. Ele vai dizer aqueles que antes estavam na comunhão, mas agora não estão mais, porque não fizeram parte, nunca fizeram parte dessa comunhão. O que significa que eles nunca foram, de fato, de Cristo Jesus, convencidos a respeito do Evangelho, mas não convertidos por uma fé firmada e embasada na pessoa de Cristo Jesus. E qual era essa falsa profecia? Qual era esse grande problema que estava acontecendo dentro do cristianismo, ali do início da igreja, das igrejas que João estava escrevendo? O grande problema era o gnosticismo, que a gente já falou um pouco, que era aquela questão da gnosis, que vem do conhecimento, e hoje eu queria aprofundar um pouco, porque esse trecho que a gente vai ler, que fala sobre unção também fala muito a respeito dessa questão da gnosis e o comportamento da gnosis nas comunidades cristãs já para o final do primeiro século. É importante pensar que a gnosis, essa questão do gnosticismo, vem como uma soma de religião e filosofia. Já disse isso em alguns vídeos, até porque 1 Pedro, que a gente estudou, tinha influência da gnosis, e João agora mais ainda. A gnosis é uma mistura de misticismo, religião, crenças religiosas e também de crenças filosóficas. Sempre veio embasado, sempre veio como um parasita se apoiando em seitas das mais diversas pelas crendices populares no mundo inteiro, até antes de Cristo e, obviamente, depois de Cristo com a igreja. Mas na igreja ela ganhou uma força muito grande porque o movimento cristão era um movimento crescente. O gnosticismo trazia uma concepção muito difícil para a igreja, que era a concepção de que a gnosis, né? Ou seja,
esse mundo espiritual, ele emana na Terra três tipos de seres, três tipos de divindades, que é a pistis, que é a fé, a protenóia, que é a previsão, ou o oráculo, né? A ciência do futuro, o saber do futuro, dos acontecimentos, de prever essa questão mística, e também a sofia. Todos essas manifestações dessas entidades gnósticas são, na verdade, chamados de aeons ou éons. Se você procurar na internet vai ter essas palavras aí. E eles diziam que Jesus não passava de um éon, de um aeon que veio de Deus, ou desse cosmos, desse mundo sobrenatural, e que veio para iluminar o ser humano e trazer ao ser humano conhecimento. Isso destruía, né? O Champlin vai dizer que isso destroçava a pessoa e a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é uma obra carnal e espiritual, é uma obra que ele sofreu em carne, não é? O texto bíblico diz que Jesus veio como um cordeiro de Deus, mas eles diziam que Jesus não tinha uma relação de corpo. Jesus, ele na verdade se materializou como uma divindade, andou no meio dos discípulos, mas que não era necessariamente um ser humano. E esse ensino causava uma confusão danada na igreja, porque, obviamente, as pessoas passavam a acreditar nessa questão da gnosis. E a gnosis, o gnosticismo, sempre teve elementos de sincretismo, de misticismo envolvido na igreja. Por exemplo, existe um símbolo gnóstico que era usado em medalhões, em amuletos de proteção, chamado abraxás, que é uma palavra mística usada até hoje, que eles utilizavam como sinônimo de proteção, tá? Usavam como um elemento ali de cuidado do indivíduo contra doença, contra guerras, e eles utilizavam isso como um amuleto da sorte. Veja, o cristianismo do primeiro século estava sendo influenciado por uma crença mística muito forte, e que essa crença mística, às vezes, ela era mais forte até mesmo do que a pessoa de Cristo. Por isso que João quis fazer uma carta muito cristocêntrica também, falando a respeito da pessoa de Cristo, como nosso mediador diante de Deus, e a respeito disso. Também é interessante que nesse período do gnosticismo, eles faziam uma espécie de cerimônia de iniciação do cristão barra do gnóstico, né, que estava tudo misturado nesse tempo, e a cerimônia era feita com óleo. As pessoas ungiam a cabeça desse indivíduo com óleo, não é? E a partir dessa unção com óleo, a pessoa ela ganhava a capacidade mística de entender verdades superiores do cristianismo e também tinha uma percepção profética aumentada. E isso às vezes era até maior do que o ensino apostólico dado às igrejas, visto que o Novo Testamento estava se construindo. A gente está falando de uma carta que estava sendo escrita para a comunidade, não era ainda o cânon do Novo Testamento fechado, era uma carta sendo dita às igrejas. O que as igrejas tinham, em geral, era um documento dos discípulos, né? E as declarações dos discípulos a respeito de Cristo. E essa era a verdade. Mas eles diziam que havia, o gnosticismo nessa época, dizia que haviam verdades superiores que a igreja precisava absorver por meio do conhecimento. Eles criam que Jesus era do pistis, do protenóia e da sofia. Os gnosticistas, os gnósticos, melhor dizendo, sempre creram mais na concepção da sofia, muito misturado com a filosofia. Então eles acreditavam que Jesus era a sofia, a verdadeira sofia que veio do transcendente, do cosmos, do universo, para trazer iluminação ao homem. Só que isso destrói a pessoa de Cristo, entende? A obra de Cristo, a missão de Cristo de redenção,
A redenção do gnosticismo é o conhecimento. E essa ideia gnóstica, ela vem até hoje, tá? Os 4 pilares do gnosticismo, tanto ao longo da história como até hoje, se você for olhar, é ciência, ou seja, o conhecimento em geral, tecnológico, acadêmico, isso é elevar o espírito gnóstico, a filosofia, ou seja, a razão, o pensamento, a reflexão, as ideias, o aprendizado, não é? O senso crítico, tudo isso eleva o homem. A mística, que o gnóstico ele acredita que existe uma relação com o transcendente, muitas vezes desassociado com os chamados credos religiosos, mas ele é um gnóstico, ou seja, ele acredita no transcendente, e também ele acredita que a arte, como expressão do pensamento humano, também é uma expressão da divindade humana que é corrompida pela carne. Muitos gnósticos acreditam até hoje que a carne é má, e a única coisa que presta na carne é a parte que está em nós que é transcendente, que é imortal. Então eles acreditam que existe uma parte dentro de nós que é imortal, que vai, não é, ser liberta por meio desse ápice do conhecimento, da vida material, da vida em busca desse saber e conhecer ainda mais na hora da morte, né, na hora do pós-vida. Esse tipo de credo estava na igreja e trazia um problema danado para a igreja, porque a igreja estava associando, além dessa questão da gnose, a gnose também estava associando judaísmo, porque se conhecimento é importante, então temos que conhecer também o Antigo Testamento, que diferente do Novo Testamento, que estava sendo construído, o Antigo Testamento já tinha registro. Então a igreja se debruçava, né, sobre os escritos do Antigo Testamento e acabavam crendo que também as leis judaicas elas eram auxiliares nesse processo de libertação do homem do ser pecaminoso. João, a partir disso, ele diz, olha, não é por aí. Isso é um falso ensino vindo do anticristo por seus anticristos. Ou seja, os falsos profetas, a serviço do anticristo, ensinam esse tipo de heresia para vocês, que macula a pessoa de Cristo. Cristo ele é 100% Deus, ele é divino, ele veio como ação redentora, mas ele veio como ação milagrosa do Espírito Santo, mas ele veio em carne, sujeito a todas as paixões. Senão o sacrifício dele da cruz, o sacrifício, morte para expiação de pecados, seria uma grande mentira se Jesus não tivesse corpo. Então Jesus não conseguiria ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele seria só um ator de teatro, né, que fez um drama na cruz, mas como uma divindade não sofreu espécie nenhuma de dor. E não é isso que o texto bíblico evidencia. E João, como discípulo, corrobora com essa visão e com esse ensino, dizendo que esse é o ensino verdadeiro. Lembra que eu falei que a gnose tinha essa visão de que ensinos verdadeiros eram um ideal de busca do servo, e a partir do momento que você era iluminado por esse novo batismo, por essa unção, por essa cerimônia de ungir com óleo, você começava a ver verdades ocultas. É por isso que João escreve, olha, se afastem desses falsos profetas, permaneçam em Cristo e entendam que vocês já foram ungidos. É por isso que ele diz, a unção que deste Jesus recebeste, permanece em vós desde o princípio. E vocês não têm necessidade que vos ensine sobre outras coisas. Não significa que a igreja não precisa crescer em conhecimento. O que significa que João está dizendo que a igreja não precisava quebrar, ou seja, acrescentar mais nada sobre o firme fundamento que é a pessoa de Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Óbvio que crescer em conhecimento é importante, mas o conhecimento básico ele precisa ser imutável. E o conhecimento a respeito de Cristo Jesus como Senhor e Salvador precisa ser base de regra e de comportamento para a igreja. E por isso João diz, a unção que deste Cristo recebeste permanece em vós.
E não, vocês não têm necessidade que ninguém fique ensinando, revelando, caindo do céu, inspirações, profecias, porque o que vocês precisam saber foi dado a vocês pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que o próprio Cristo diz: não vos deixarei órfãos, darei a vocês o Consolador, o Paracletos de Deus, que vai fazer com que vocês entendam e permaneçam na verdade. É isso que está escrito também no Evangelho de João. O trecho, então, de João é uma antítese ao comportamento de muitos cristãos que tinham abandonado a igreja, abandonado a comunhão, apesar de alguns estarem dentro da igreja, mas abandonaram a comunhão entre irmãos em Cristo Jesus, andando na luz, para ensinar heresias, para ensinar coisas do anticristo, que são mentiras sendo ditas como verdade. Então João diz que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. A palavra ali, unção, é crisma no grego, que tem justamente esse significado de ungidos. Nós somos os ungidos de Cristo, propagando a sua mensagem, propagando a nossa missão. A função de Cristo nos ungir é para que nós estejamos prontos a cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? Pregar que Ele é o Cristo, o Deus encarnado, o Salvador da humanidade, que vive em nós pela fé e que oferece salvação a todo aquele que nele crê. Essa é a missão. Agora, é Cristo que está em nós por meio do seu Espírito. O Espírito Santo faz morada em nós para que por meio dessa unção, essa é a unção. A unção agora não é mais com óleo. A unção é a habitação plena do Espírito, que nos ajuda a entender e caminhar pela verdade, que é o próprio Cristo, a pessoa de Cristo e os ensinos de Cristo. Muita gente define unção como uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo para que o cristão seja cristão e cumpra sua missão. Eu já vi muitos pastores, muitas músicas dizendo que agora Deus vai derramar a sua unção e a igreja cheia da unção vai fazer obras sobrenaturais. Na verdade, o texto bíblico diz que desde o momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a unção já está em você, porque essa capacidade não é do Espírito dada a você, mas é do Espírito em você, entende? É a função de te ungir, e essa função não é sua, é do Espírito. Essa ação não é nossa, é do Espírito. Essa função de nos transformar em ungidos de Cristo, a palavra Cristo é ungido, então nós somos os ungidinhos de Cristo, ou seja, os ungidinhos do ungido, né? Até o comentário Brodman faz essa brincadeira no português, no diminutivo, mas essa é a ideia. Nós somos os representantes de Cristo, assim como lá em Atos diz que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristonais, né? Ou seja, de cristãos, de aqueles que eram parecidos com Cristo, né? Então você tem essa visão de que nós somos ungidos pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão, que é ser igreja que proclama a verdade de salvação no mundo. Unção não é uma capacidade espiritual que nos transforma em Power Rangers do Senhor, não é? Em monstros sagrados do Evangelho, né? Tem gente que vai orar para que Deus derrame a unção no profeta, ou no missionário, ou no evangelista, ou no pastor, para que aí sim ele vire pastor. Meu amigo, se a pessoa não for de Deus, não tem oração nenhuma que faça ela ser. Ou ela é de Deus e o Espírito Santo está nela e já a ungiu para ser cristã, ou não. E é isso que João está falando. Tem aqueles que estão na igreja, que andam com vocês, mas não fazem parte desta unção, não fazem parte deste corpo, não estão ligados a essa comunhão, mas vocês estão. Então permaneçam na verdade, vivam por essa verdade e não fiquem acrescentando nada a esta verdade fundamental do Evangelho. Cristo é o Senhor e Salvador, era Deus e era homem, e como homem foi Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos reconcilia com Deus. E se pecarmos, como falamos no capítulo anterior, temos reconciliação com Deus por meio dele, para que nós andemos na luz, testemunhando a respeito das obras da luz e proclamando a vitória do Senhor Jesus. Amém? Gostou do estudo? Então compartilha, divulga esse estudo aí para as pessoas.
E também, óbvio, se você tiver qualquer pergunta, coloque nos comentários no YouTube, para que a gente, no final desses estudos, no final da carta de João, vou pegar as perguntas e vou responder. É interessantíssimo que tenha perguntas, porque as perguntas, obviamente, é o feedback a respeito do estudo com relação a vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.